Oiê, vamos fazer uma bolsa hoje? E para começar a nossa peça de hoje, nós vamos precisar de um corte do sintético, um corte do forro e 2 retalhinhos do sintético. Aqui no final tem que ser 2,5 de largura aqui, tá? Mas eu sempre corto um pouco maior para facilitar agora na hora de colar. Então, vamos começar pelo bolso. Aqui, o que nós vamos fazer? Unir a frente do sintético com a frente do forro, passar uma costurinha aqui com o pé de máquina, desvirar e rebater. Aqui na máquina, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o meu pezinho. E eu vou colocar esse aqui, que é o pezinho de teflon, para costurar material sintético. E o número dele é T350 e eu vou deixar aqui embaixo na descrição os números de todos os pezinhos que eu vou usar hoje, tá? Então, a primeira coisa aqui é trocar. Já troquei o meu pezinho, tô usando a linha de poliamida 60, agulha 19 e o ponto no número 4. E agora que eu já costurei aqui a parte de cima do meu bolsinho, eu vou fazer a abinha de fechamento. Aqui tava muito grande, eu cortei. E agora, o que que eu vou fazer? Vou passar cola de contato nas duas partes, aguardar o solvente evaporar para unir as duas. Então, vamos lá. Então, tá aqui, meu solvente já evaporou e eu vou unir as duas partes aqui. E já vou cortar. Mas como vocês sabem que eu não corto nessa base de corte, eu vou trazer a outra aqui e vou mostrar pra vocês. Pus aqui a base de corte e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego a régua e desse lado aqui eu corto meio que de qualquer jeito com o estilete. Assim. E do outro lado é o lado que eu vou acertar pra ficar retinha. Como eu falei pra vocês, eu quero ela com 2,5. Então, eu vou alinhar aqui a minha régua no 2,5. Vou segurar bem pra ela não dançar, ó. E vou passar o estilete pra cortar. E vai ficar assim, ó, como se fosse um corte a fio, ok? E aqui dos lados a mesma coisa. Aqui do lado, eu quero que ela fique com 8 centímetros. Então, eu alinho aqui em cima com a linha de 8 centímetros e corto aqui o que tá sobrando. E vai ficar assim, ó, parecendo um corte a fio, mas os dois lados com sintético. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui pra unir as duas partes e pra ficar bonitinho. E também, se quiser fazer uma gracinha, dar um cortezinho aqui pra ficar bonitinho, também dá, mas a minha eu vou optar por deixar retinha dessa vez. Depois de pronta, a minha aba vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar
nos espelhos da minha peça. Aqui eu já trouxe um pronto, ó, com as marcações. E eu vou fazer esse aqui com vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer marcações de 1 centímetro nos 4 lados. E vou fazer as curvas aqui usando o molde do estruturador que tem aqui na descrição, disponível para vocês. Então, vou acertar aqui, ó. E agora, eu vou vir com a minha cola de contato e vou passar ela só aqui na lateral pra dentro da marcação que eu fiz nos 2 espelhos e também só na lateral dos estruturadores. E de estruturador aqui, hoje eu tô usando a Manta Pak de 2 milímetros. Então, vamos lá passar cola nas partes. Agora eu vou aguardar o solvente evaporar e eu já volto. Agora que já tá, a cola já secou, eu vou unir as partes, assim, ó. Só cuidado com a Manta Pak, que ela não é que nem a espuma, que ela te permite soltar e recolocar, tá? Ela rasga, então tenta colocar o mais certinho possível pra evitar de mexer. Tá aqui as 2 partes. E agora, um lado nós vamos reservar e vamos trabalhar aqui a parte que vai ser a nossa frente. Pra posicionar a nossa abinha, daqui pra baixo, nós vamos marcar 9 centímetros. Eu tô usando a caneta de marcar sintético. Só tá num corpinho bonitinho aqui. Deixa eu só fechar de novo aqui agora. Então, vou marcar aqui 9 centímetros. 5, 6, 7, 8, 9. Vou dobrar aqui no meio pra fazer a marcação do meio. Aqui, ó, marco o meio. E na lapelinha aqui, a mesma coisa, ó. Eu já fiz um pique aqui pra identificar o meio. E essa marcação, nós vamos fazer no lado que a gente quer que seja o avesso. Porque a hora que a gente fechar a lapelinha, é essa parte aqui que vai aparecer. Então, o que que eu vou fazer aqui no meio? Já tem a marcação do meio. Vou repassar essa marcação. Traçar, né? Ela até aqui em cima, assim, ó. E aqui, eu vou fazer a marcação de 1 centímetro pra cima. Ela vai ficar posicionada assim, ó, meio com meio e 1 centímetro pra cima aqui. Nessa marcação, eu vou fazer um furo e vou fazer aqui também e vou pôr rebite na minha peça. Se você não quiser, você posiciona aqui, passa um pouquinho de cola de contato aqui e aqui, só pra garantir que ela não vai sair do lugar. Vai lá na máquina e faz uma costura quadradinha aqui assim, ó, pra ela ficar bem no lugar, ok? Agora, então, eu vou fazer um furo. Eu sempre uso uma madeira e o furador que eu vou usar é esse daqui. Então, eu vou posicionar aqui a minha lapelinha, o furador e vou fazer o furo. Ó, fiz o furo aqui, vou posicionar aqui alinhadinho pro meu furo ficar na mesma direção. Vou fazer a marcação aqui e vou furar de novo. Peraí que aqui não ficou bem retinho não, né? Pique com pique.
tem que ser aqui o furo. Então, vou furar aqui, ó. Como essa parte aqui nós vamos colocar um forro, não precisa ser o rebite de 2 cabeças. Então, eu vou usar esse aqui mesmo com acabamento só de um dos lados. Aí, posiciono aqui, ó. E coloco o acabamento do rebite. E aqui, eu vou lá no balancinho e vou dar pressão no rebite. Bastante pressão para ela não ficar fazendo assim. Se mesmo depois de pôr o rebite ela ficar dançando, você vem e dá uma costurinha bem na beiradinha aqui, só para ele não ficar dançandinho assim. Olha só, já dei a pressão aqui no meu rebite, vai ficar assim, o outro lado vai ficar assim. E também já fiz 2 marcações aqui, ó, daqui pra cá, 7 centímetros, faz as marcações só na beiradinha, que é onde nós vamos posicionar o bolso. Então, coloca ali, ó, marcação com a beiradinha do seu bolso e põe um clips. E desse lado, a mesma coisa. Aqui não precisa prestar muita atenção para os lados que vai sobrar, porque eu deixei com sobra, que facilita agora na hora de fixar, tá? Então, vai ficar assim e depois, com o botão, vai ficar assim o bolsinho fechado. E essa parte vai ficar escondidinha pra dentro, assim, ó. Certo? Ó, agora que já tá posicionado o bolso aqui bem certinho, ó, em cima da marcação, deixa bem retinho aqui, ó. Vou virar desse lado e vou lá na máquina passar uma costura bem na beiradinha só pra prender o bolso no espelho. E depois de passar a costura, vai ficar assim, ó. Essa costura aqui não precisa prestar muita atenção, deixar super retinha, porque ela não vai aparecer no final, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, e passar e refilar essa sobra de bolso que ficou aqui. E agora eu vou posicionar o botãozinho de fechamento da nossa peça. Aqui assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta, pra eu saber onde é o meio da minha peça. Vou vir com a caneta e vou marcar, fazer uma marcação assim, ó. Aqui pra baixo, eu vou contar 1,5 centímetros. Vou fazer aqui, ó, é onde eu vou fazer o furo. E aqui na minha lapela, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar o meio, dobra aqui pra marcar o meio. Ó. Vou subir também aqui 1,5 centímetros. Não, 1 centímetro já vai ser suficiente. Aqui, ó. Aqui, o meio. Vou fazer um furo aqui e um furo aqui, que é onde eu vou posicionar o meu botão. Trouxe meu balancinho aqui pra vocês, pra mostrar o botão que eu vou usar. Eu escolhi usar esse botão imã com acabamento. E então, eu vou usar o balancinho pra aplicar ele. E esse botão vem assim, ó, 2 partes, um macho e uma fêmea, tá? A parte fêmea, normalmente, a gente coloca na parte fixa do bolso e o macho na parte que vai fazer a abertura da peça. E no balancinho, a matriz vem assim, ó, com uma parte pro
macho e uma parte pra fêmea e o pra parte de acabamento. Esse da parte de acabamento a gente coloca aqui em cima. E essas partes a gente coloca aqui embaixo e prende com o parafuso só pra segurar no lugar. Eu vou fazer o furo aqui na minha peça. Então, aqui, ó, eu vou posicionar assim, centralizado onde eu fiz a marcação e vou furar. Ó, e aqui na aba vai ser um pouco mais difícil, então eu vou fazer com o outro furador. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, ó. O meu tá meio ruim, mas acho que vai dar certo. Peraí. Vamos ajudar aqui com a tesoura. Ó. Aí, agora, o que que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós vamos colocar a parte que tem o acabamento. Essa parte é a parte de cima que vai ficar aparecendo. E aqui eu vou posicionar essa parte assim. Vou vir aqui no balancinho e dar a pressão. Ó. E do outro lado, a mesma coisa, só que ao contrário. Vou pôr essa parte primeiro. E essa parte do acabamento vai ficar pra dentro. Vou trocar aqui. Vou posicionar essa parte dentro da matriz, assim, ó. E vou vir e dar pressão. Opa, de novo. E tá posto o nosso botão, tá aplicado, né? E vai ficar assim. Agora que os nossos dois espelhos estão estruturados, a parte da frente está pronta, eu vou colocar o forro, assim, ó. Costa do forro com a costa do sintético, vou passar uma costura bem na beiradinha só pra segurar. E a mesma coisa eu vou fazer na parte da frente, que daí aqui, ó, vai esconder o acabamento do rebite, assim, tá? E vem e passa uma costura na beiradinha, nas duas partes. Agora que eu já posicionei aqui o meu forro, já uni junto com o principal, eu vou refilar essa sobra de forro que ficou aqui. Sempre rente ao espelho. E vai ficar assim, bem bonitinho. Agora eu vou marcar os meios, tanto em cima quanto embaixo. A linha aqui, ó, ponta com ponta. Faz o pique do meio aqui em cima. E a mesma coisa aqui embaixo. Peguei aqui um pedacinho do meu material com 3,5 centímetros de largura.
A altura aqui não importa muito, que vai ser o acabamento do nosso vivo. Então, como que a gente vai posicionar? O pique que eu dei aqui para identificar o meio do meu pedacinho, junto com o pique do meu espelho, vou passar uma costurinha bem na beiradinha só para segurar e logo em seguida eu já vou vir aplicando o meu vivo na volta toda. Isso eu vou fazer nas duas peças. Para fazer a aplicação do vivo, eu vou usar esse pezinho aqui, que é o pezinho de zíper com o furinho no meio, e o número dele é P363. Se você quiser usar o pezinho próprio para vivo, fica à vontade. Eu não gosto, eu prefiro esse daqui. E se tiver também a opção de usar esse mesmo pezinho, só que o de teflon, vai facilitar bastante a sua vida aí. Eu vou usar esse vivo aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Esse vivo aqui, que é o vivo de plástico. E como o meu pezinho é de metal, eu vou pegar um algodãozinho com o óleo da máquina mesmo e vou passar na extensão do vivo, na parte que eu vou usar, para facilitar o deslize na minha máquina. E depois de passar o vivo, nossos espelhos vão ficar assim, ó. Os espelhos estão prontos. Agora, vamos trabalhar o canal do zíper. E pro canal do zíper, eu vou precisar de um cursor. Aqui eu tô usando o número 5. Um zíper, também número 5. Um corte do sintético e um corte do forro. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é unir frente do zíper com a frente do sintético, passar uma costura bem na beiradinha e depois unir a frente do forro com as costas do zíper, assim, e passar uma costura rente à cremalheira do zíper. Desvirar e rebater.
E depois de pronto, o canal do zíper vai ficar assim. Pra eu saber o lado certinho que eu vou colocar o meu cursor, eu vou posicionar o meu canal do jeito que tá aqui, ó, com a parte do zíper virada pra mim e a parte que tem o sintético pra cima. E com a minha peça assim, eu vou saber que eu tenho que posicionar o meu cursor da direita pra esquerda. Porque a hora que eu for colocar na peça, eu vou colocar assim, ó. A parte do zíper é a que vai ter contato com a parte da frente da minha bolsa. A hora que eu desvirar, a minha bolsa vai abrir pra direita e fechar pra esquerda. Então, eu vou colocar aqui o cursor. Aí, do outro lado, você põe do jeito que for mais fácil pra você. Tá aqui, ó, já posicionei o meu cursor. Agora, eu vou fazer os tirantes para sustentar a nossa alça. E pro tirante da bolsa, eu vou usar aqui, ó, um corte do sintético. O meu tem 3 por 15, porque eu vou usar essa meia argola aqui, que é a de 1,5 centímetro. E também, como é uma tira pequenininha, eu optei por usar o rebite número 1. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o meio, aqui, ó, que como tem 3 centímetros, é 1,5 centímetro. Vou fazer um risco aqui. E eu vou passar cola de contato nessa pecinha inteira. Vou esperar o solvente evaporar. Agora que o meu solvente já evaporou, eu vou posicionar as pontinhas aqui do meu material com essa marcação do meio que eu fiz. Então, só ir fazendo assim, ó. Por ele todo. E fazer a mesma coisa desse outro lado. E ela vai ficar assim, ó, daí eu gosto de dar uma marteladinha. Vai ficar assim. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança de cada lado. Depois de passar a costura, ela vai ficar assim, ó. E nós vamos dividir essa tira ao meio. Então, a linha aqui, ó, ponta com ponta, traz aqui e corta. E aproveita e já sela aqui as pontinhas da linha para ela não desfazer. E o próximo passo é passar aqui a nossa meia argola, ó. Vai ficar assim, nos dois lados. E essa meia argola nós vamos posicionar aqui, ó. Bem centralizado, tá? Só que essa meia argola aqui eu acho que ficou muito comprida. Então, vamos diminuir essa tirinha aqui, vamos ver com quanto que ela tá. A minha aqui, ó, tá com 7,5. Eu vou deixar ela com 6. Então, eu venho aqui e diminuo para elas ficarem com 6 centímetros.
Então, vamos posicionar de novo a meia argola aqui dentro, ó. Ficou um tamanho bem bom. E aqui a mesma coisa. E aqui, eu vou lá na máquina só passar uma costura de segurança aqui pra prender o forro no sintético. Já passei a costurinha, já refilei, agora vamos posicionar as alcinhas. E pra isso, eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta. Vou fazer um pique bem pequenininho aqui, onde é o meio. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, fiz os piques aqui. Aqui nas minhas tirinhas, elas vão ficar posicionadas assim, tá? Ó, pra dentro. Assim. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar bem as duas juntinhas assim. Vou vir com o furador e vou fazer um furo. Que é onde eu vou colocar o meu rebite. Então, tenta centralizar o máximo possível, ó. Vamos furar de novo. Vou pegar o outro lado, ó. Que é onde eu vou posicionar o meu rebite. E eu vou fazer isso desse lado também. Mas como eu quero deixar o mais parecido possível, eu vou usar o meu primeiro furo como referência pro próximo. Então, alinha aqui as duas bem certinho, ó, uma com a outra. Vem com a caneta e faz o furo. O furo não, a marcação. E logo em seguida, eu venho e faço o furo também, nessa outra parte. Ó, aí vai ficar as duas partes com o furinho. E aqui, eu vou aproveitar, vou alinhar aqui, ó, que eu sei que é onde tem essa junção das duas linhas aqui, ó, eu sei que é o meu meio. Eu vou alinhar com o pique que eu fiz aqui, ó. E vou fazer um furo, uma marcação, ó, pra eu saber aonde é que eu tenho que fazer o furo. Então, venho aqui, pego o furador de novo, coloco ali na bolinha, opa, e faço o furo. Posiciono o meu rebite. Esse aqui que eu peguei, que é o menorzinho, eu não tenho ele com o acabamento dos dois lados. Então, essa parte que tem o buraquinho, eu vou deixar pro lado de dentro. Vou colocar assim. Vou posicionar a minha tirinha aqui, ó. Vou fechar o outro lado. E vou pôr o meu acabamento aqui, pra em seguida dar pressão lá no balancinho, ó. Vai ficar assim. E agora, eu vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Então, tá aqui. Já fui lá no balancinho e dei a pressão nos meus rebites. O canal do zíper tá 100% pronto. E agora, nós vamos pra última parte, que é o fole da nossa bolsa. Na primeira vez que você for fazer essa peça, eu te aconselho a cortar por partes. Na primeira parte, você vai lá e corta o seu material para fazer essas partes que estão aqui prontas. O fole, você deixa para cortar depois, a hora que já tiver tudo pronto. Por quê? Como a sua máquina pode ter a margem de costura diferente da minha, você pode costurar de um jeito diferente do meu, pode ser que dê diferença poucas nas medidas. Então, o que que eu fiz aqui? Fiz o meu canal do zíper, medi a largura que deu aqui, no caso, o meu deu 6,5. Fui lá, cortei uma tira
na largura de 6,5. E essa minha tira aqui tá com 35 centímetros, ok? E é pra sobrar. Na primeira vez que você for fazer, corta sempre um pouco maior o fole, pra você conferir as medidas no final. Aí, você já anota lá no seu molde qual que é a medida certinha que deu aí pra você. E aproveitei e já cortei também o meu forro do mesmo jeito. E como vocês sabem, eu sempre corto a largura maior pra facilitar na hora de fazer isso aqui, ó. Fixar o forro no sintético. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou virar aqui, ó. Vou fazer uma marcação de 1 centímetro. E essa parte do fole, que eu vou começar agora, tem um vídeo aqui no canal só sobre o fole, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou ver se eu consigo deixar nos cards. Então, vamos lá. Fiz aqui a marcação de 1 centímetro, que é a minha margem de costura que eu opto por usar nessa parte. Mas se você quiser usar o meio centímetro, que é o pezinho da sua máquina, fica à vontade. E vou posicionar aqui, ó, a frente do sintético com a frente do canal do zíper, frente com frente. Vou posicionar aqui também forro com forro. Vou lá na máquina e vou passar uma costura exatamente em cima dessa marcação que eu fiz, desvirar e rebater. E vai ficar assim um lado do canal do zíper. E agora, eu vou medir pra cortar o outro lado. Antes de clipar no meu espelho, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e faço uma marcação de 1 centímetro. Assim. Que é onde os dois lados têm que se encontrar. Aí, aqui, ó, eu vou clipar, mas não precisa fazer meio com meio nada, porque é só pra gente medir quanto que vai dar aonde nós temos que cortar aqui, né? Então, vou clipar aqui, desse lado até onde tá a minha marcação. Aí, vou vir e clipar todo o outro lado, até as duas partes se encontrarem. Essa minha aqui, como eu já sei o quanto que tem que ser aqui o meu canal, o meu fole, eu já nem... Ó, pode ver que tá desigual aqui, mas não tem problema, porque é só pra gente medir. Depois de clipar tudo, ó, eu vou vir aqui, vou ver onde tá a marcação de 1 centímetro. Vou soltar esse clips aqui só pra facilitar, ó. Vou vir aqui na minha marcação de 1 centímetro e vou repassar essa marcação pro meu fole, ó. Exatamente no mesmo lugar eu vou fazer a marcação do fole. Olha só. Ok? Agora eu vou tirar todos os grampos. A minha marcação tá aqui, certo? Deixa eu virar aqui do outro lado pra ficar mais fácil. E nessa marcação, eu vou repassar a marcação pela largura toda do meu fole. Vou vir aqui, ó, a linha bem certinha, a régua aqui. E passo a marcação até o final. Só que eu não vou fazer o corte nessa linha. Eu vou avançar aqui 1 centímetro
E vou cortar aqui onde eu tô fazendo essa linha tracejada. Aqui. Opa. O certo é cortar com o estilete pra garantir que vai ficar bem retinho. E vou vir aqui e esticar o meu forro bem certinho aqui. Repassar a marcação também pro meu forro. Olha só. E cortar no forro também, pra ficar os dois do mesmo tamanho. Minha tesoura tá meio cega pra tecido, mas vai dar tudo certo. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Frente do forro... Opa, desculpa. Frente do sintético com a frente do sintético. Frente do forro com a frente do forro. Mas antes, eu quero dar uma dica sobre essa parte aqui. Deixa um bom espaço aqui, ó. Tem que ser maior que 1 centímetro o espaço do rebite pro final, para ele não correr o risco de passar por cima na hora de passar a costura, tá bom? Então, vamos lá pra máquina, vou fazer essa costura, vou desvirar e rebater e volto mostrar pra vocês. E assim vai ficar o canal da nossa bolsa. Ó, fiz os dois lados. Já aproveitei e passei a costurinha aqui na beiradinha pra prender e também já refilei. Agora eu vou unir aqui, ó, costura com costura. No lado que tem o zíper, eu não vou dar o pique, tá? Eu vou fazer uma marcação com a caneta aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá aqui a marcação. E dos outros lados eu vou dar pique. Então, junta aqui, ó, costura com costura, puxa bem, dá um pique, vem do outro lado e faz a mesma coisa. Dá um pique aqui. E nessa parte aqui de cima, paralela ao zíper, a mesma coisa. 4 piques. E nos espelhos também, como a gente já tinha feito os piques pra colocar o vivo, a gente só vai refazer os piques aqui pra ter certeza que tá tudo no lugar. Então, a linha aqui, ó, e repasso o pique aqui, não precisa ser muito grande. Ó, embaixo a mesma coisa. Eu gosto de alinhar aqui, ó, onde tá o bolso, quando tem bolso, pra garantir que o bolso vai ficar centralizado depois no final. Aqui vai ficar um pouco durinho, porque tem muitas camadas, mas dá pra fazer também, ó. E na parte de trás, a mesma coisa. Alinha aqui, ponta com ponta, faz o pique. Vem aqui do outro lado, alinha e faz o pique também.
ok? Agora eu vou tirar um pouco do zoom para mostrar para vocês como que eu faço para posicionar para o fechamento. Então, vamos lá. Como que eu faço? Primeiro, eu vou conferir se tá tudo certo. Vou virar essa parte aqui pro avesso e vou posicionar aqui o pique com a marcação que eu fiz no meu zíper. Vou colocar um clips aqui. Vou vir aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa, pique com pique. E agora, eu vou clipar a volta toda. Clipei aqui a volta toda e deu bem certinho, olha só. Confere aqui se as duas pontinhas estão mais ou menos na mesma distância. O correto é elas estarem 100% na mesma distância, tá? E agora que eu conferi e tá tudo certinho, vou dar 3 dicas aqui, as dicas que eu sempre dou pra vocês, pra ajudar no fechamento. Se você já tem mais experiência ou mais firmeza de só clipar e ir direto para a máquina, passar a costura, beleza. Se não, você pode fazer 2 truques, na verdade. O primeiro é usando a cola de contato. Eu coloco ela aqui, ó, nesse vidrinho de adoçante, só que em vez de colocar o paninho assim, eu deixo ela com o biquinho, que dá mais precisão na hora de passar a cola. E o que eu faço? Eu passo a cola de contato em toda a volta do meu espelho para dentro da lombadinha do vivo. Passo aqui, venho aqui no meu canal e passo aqui, ó, bem próxima a essa costurinha de segurança que eu fiz aqui. Aguardo o tempo do solvente evaporar, colo as duas partes, aguardo mais uns minutinhos para uma parte aderir na outra, vou para a máquina e faço a costura. Essa é uma opção para quem não tem o alicate grampeador, na verdade. Como eu tenho o grampeador, o que que eu faço? Eu vou grampear essa volta toda, aí já vou para a máquina, passo a costura, tiro todos os grampos e venho e passo o viés. Então, agora eu vou grampear para mostrar para vocês. E eu sempre começo a grampear dos meios, tá? Para garantir que vai ficar bem certinho. Então, venho aqui, grampeio aqui esse meio, ó. E não grampeia muito perto do vivo, porque a gente ainda vai passar a costura aqui. E para não estragar a máquina, a agulha não bater em cima do grampinho, grampeia mais pra beiradinha. Venho aqui, ó. E grampeio também. Esse aqui vem até grampo a mais. E agora que eu já grampeei estas duas partes aqui, que são as partes principais para deixar centralizado, eu vou grampear o resto da minha peça. Aqui nas laterais, nas partes retas, eu não grampeio muito. Eu tento deixar bem certinho as partes curvas, que são as partes piores para passar na máquina. Agora que eu já grampeei, eu vou lá pra máquina passar a costura e
E em seguida, eu já vou passar o viés também. Para fazer o fechamento da minha peça, eu uso esse pezinho aqui, que é um pezinho pro zíper, com a abertura pro lado esquerdo, tá? E o número dele é P36LN. É esse aqui. Mas, se você for acostumada a usar o pezinho de vivo, pode usar também. Eu prefiro esse. Já fiz a costurinha de fechamento, já tirei os grampos da volta toda e agora eu vou aplicar o viés de boneon, que é o que eu sempre uso. Então, como que eu faço? Eu posiciono, se você olhar, o boneon, todos eles têm uma marcaçãozinha no meio. Então, eu posiciono assim na minha máquina, ó, o meio do boneon bem rente com a beiradinha da minha peça e venho dobrando ele assim, ó, tá? E normalmente eu começo essa costura na parte de cima, onde tá o zíper da minha peça, que é feita a abertura, que a hora que a pessoa que for usar a bolsa abrir, ela não vai ver nenhuma emenda do viés. Porém, eu não aconselho fazer isso aqui quando o zíper é direto com o principal, com o espelho, porque pode ser que agarre o zíper na hora de abrir e fechar. Então, eu começo aqui pelo ladinho. E depois de pronto, a nossa pecinha vai ficar assim. Opa, deixa eu tirar aqui essas sobras de linha aqui, ó. Já apliquei o boneon. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Na parte de trás, só observa bem que como ela não tem nada, essa parte que tem o acabamento do vivo é pra baixo, tá? Então, a mesma coisa. Vou posicionar meio com meio, vou clipar, vou grampear, vou na máquina, vou passar a costura, vou tirar todos os grampos do grampeador e passar o viés. E depois de toda
prontinha, ela vai ficar assim, ó. E agora nós vamos desvirar com o auxílio do secador. Cuidado que vai estar quente. E vamos desvirar bem rapidinho para não marcar. Que como é uma peça pequena, é mais complicado de desvirar. Arruma aqui e agora eu vou vir com o martelo para assentar as voltinhas. Peguei aqui, ó, o martelo e agora eu vou virando assim para dentro, ó. E pá, puxa aqui um pouquinho para fechar o zíper e vou colocando assentando aqui o vivo. E ela vai ficar assim, depois de pronta. Com o bolsinho. Aqui eu vou apagar os riscos que eu fiz, ó, com ímã. E eu peguei aqui uma alça, ó. Não é bem a alça da cor dela, mas eu tô sem a alça rosa aqui. Então, coloquei só pra vocês verem mais ou menos como que ela vai ficar. Ó. E ela cabe o celular, deixa eu pegar o meu aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela cabe o celular, o meu é o iPhone o normal, sem ser o Plus, mas acho que o Plus cabe também. Né, cabe, ó, dá um espaço bom aqui. E cabe mais coisas também. É pequenininha, mas é bem espaçosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui um comentário, um like. Compartilha com alguém que vocês acham que pode gostar do meu tipo de conteúdo. Vão lá na minha rede vizinha, que eu apareço sempre lá, bem mais do que aqui. Beijinho, tchau!